assunto é para você, para quem vai aproveitar o feriadão e estudar. Nós temos dicas imperdíveis para você se preparar para fazer parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, que será aplicada no próximo domingo. O exame terá 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da temida redação dissertativa, argumentativa de até 30 linhas. Ai, 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 o coração está acelerado, né? Mas fica tranquila, porque eu estou recebendo aqui o professor Ronian Jackson e também o coordenador Clei Gilberto, que irão nos mostrar a luz no fim do túnel. É isso mesmo, daquela dica especial para você fazer assim, ó, uma redação incrível e se sair muito bem no Enem. Boa tarde, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Que bom recebê-los, viu? Já estou ansiosa aqui, porque tem muita gente estudando, que eu sei, e fica aquela tensão para falar também. Quando se fala em Enem, já dá aquele nervoso na barriga, né? Perfeito, perfeito. Ô, professor, eu começo te perguntando, o Enem dá sempre aquele medinho para quem vai prestar aí a prova, né? Sempre tem, né? Com certeza. Então, Fernanda, vale a pena lembrar que o Enem, ele é hoje o principal processo seletivo que nós temos no Brasil. E é a porta de entrada das maiores universidades, né? Várias universidades utilizam o Enem como um processo seletivo. E é normal, sim, que os estudantes sintam uma certa ansiedade, né, no momento em que estão se preparando para a prova, né? Então, esses últimos dias são dias assim de friozinho na barriga, de ansiedade mesmo, porque a prova ela cria uma expectativa nos estudantes para o acesso à universidade, né? E esse preparo é super importante. Clei, quais são as dificuldades que podem interferir na hora do exame? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos telespectadores da NDTV. Fernanda, normalmente, quando a gente fala em Enem, nós temos a questão das 90 questões. Vamos falar que é uma prova longa, todo mundo sabe, isso não é novidade. Mas é sempre importante a gente ressaltar isso, e eu gosto, quando eu trabalho com os alunos, né, isso serve muito para os alunos que estão em casa e vão fazer a prova, lembrar que nós temos 5 horas e meia para esse primeiro dia de prova do Enem. Se nós tirarmos um tempo para a redação, e nós temos aqui o professor que é craque nisso, o Ronian, tirarmos um tempo médio de 1 hora e meia, nós vamos ter um tempo restante de 4 horas para essa prova. Mas nós temos que ainda considerar um tempo para você passar essas questões para o cartão resposta, em média de 15 minutos. O tempo restante, se nós dividirmos por 90 questões, nós teremos um tempo médio de 2,5 minutos por questão. Então, é importante a gente comentar isso para o aluno entender, para que ele precise fazer uma gestão de tempo de prova. Ele precisa ser ágil e sempre, talvez a principal dica é sempre dar atenção às questões as quais são mais fáceis para ele. Então, na verdade, ele precisa meio que se organizar também para o Enem. O Enem também tem que ter organização, porque senão dá tudo errado, né? Perfeito. Inclusive, começando pela redação, né? O professor Ronian vai dar mais alguma dica sobre isso, né? Fazendo ela no início da prova, para o aluno que tem mais facilidade, fazendo a redação ao final da prova, para o aluno que tem um pouco mais de dificuldade, assim ele prioriza essas 90 questões, né? Mas são cuidados realmente que fazem parte. Emocionalmente, é o que a gente fala, né? Vai deixar o aluno mais tranquilo e ele vai poder fazer uma gestão de prova mais coesa, mais coerente, de modo que ele consiga terminar as 90 questões mais a redação, que é o caso do primeiro dia. O Clei, e uma perguntinha, vale a pena estudar até a última hora? Fernanda, é muito comum os alunos questionarem isso para nós, né? E seus familiares, principalmente aquelas famílias que veem o aluno estudando até a véspera da prova. Então, é comum nós respondermos, indicando para o aluno fazer a própria pergunta para ele, né? Como que eu estou? Se o estudo trouxer segurança, não é que você não possa estudar na véspera da prova, você pode estudar. É claro que com uma leveza maior, né? A gente sabe que às vésperas da prova, e nós acabamos de falar de questões emocionais, né? Então, cuidar muito de um sono com qualidade, cuidar muito da sua alimentação. Parece clichê falar isso às vésperas de prova para um vestibulando, né? Para um candidato de Enem, mas são questões realmente que têm uma importância muito grande para que o aluno chegue na hora da prova mais tranquilo. Mais tranquilo. E agora eu quero saber do professor. Professor, por favor, nos dê uma aula aqui do que não pode faltar na nossa redação. Dicas preciosas aí para a gente fazer uma boa redação, né? Com certeza. Uma redação bem escrita no Enem, ela demanda de uma argumentação consistente, de uma boa contextualização de tema,
né, de argumentos que são argumentos escolhidos a partir da proposta de redação, a partir de uma leitura muito atenciosa da proposta de redação, né? E o principal, né, a nota do Enem de redação, ela sozinha vale 1.000 pontos, né? Sendo que desses 1.000 pontos, 200 estão para a proposta de intervenção social, né, que é onde o aluno deve indicar quem deve, né, na verdade, intervir, o que deverá ser feito como intervenção, como que isso deverá ser feito e com que finalidade, né? Isso é muito importante no desenrolar da prova do Enem. E o senhor vai passar para a gente dicas nessa lousa para a gente poder anotar? Com certeza. Por favor, professor. Vamos lá, você que está em casa aí, né? Não se esqueçam, né? Então, primeiro ponto, ler atentamente a proposta. Após ler atentamente a proposta de redação, ler todos os textos base, né, com muita atenção, você vai sublinhar o que for necessário, certo? Para tirar as informações adequadas para a elaboração e planejamento do seu texto. Então, planeje o seu texto, escolha os argumentos, pergunte para a proposta de redação o que eu sei sobre esse assunto, né? O que eu sei sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? O que eu sei sobre o controle de dados dos usuários nas mídias sociais, né? Então, o que eu sei sobre isso? Primeiro ponto, após ler a proposta com atenção, busque uma contextualização. Professor, por que é importante contextualizar? A contextualização, ela se faz importante porque já faz parte do repertório sociocultural que o aluno possui, né? Então, o Enem ele vai tentar avaliar essa questão do seu repertório sociocultural, ou seja, as diferentes áreas do conhecimento que conversam com a proposta de redação, né? Então, isso é super importante também, tá? Após contextualizar, achei os meus argumentos, apresentei o tema, eu vou buscar também dados, fatos que possam contribuir para a exemplificação argumentativa. Então, sempre colocamos, né, a questão da introdução. O que eu faço, professor, na introdução? Você primeiro contextualiza, apresenta o tema, expõe os argumentos que serão trabalhados no decorrer do seu desenvolvimento. O que eu faço no desenvolvimento 1? Eu retomo o argumento 1 com coerência textual. Após retomar o argumento 1, eu explico o argumento, exemplifico o argumento com dados, com fatos, ou até mesmo com outra contextualização. E concluo o parágrafo com segurança. Faço isso nos 2 parágrafos. E quando nós chegarmos lá na conclusão do texto, o que eu devo fazer, professor? Eu vou fazer o quê? Retomar o tema principal e propor a intervenção, respondendo 4 perguntas básicas. Quem, o que, como e para quê? Fazendo essas perguntas, eu consigo adequadamente fazer uma proposta de intervenção bem elaborada, com um pouquinho mais de detalhamentos, tá? Então, para todos vocês que se prepararam adequadamente para a prova do Enem, são pontos a serem seguidos que valem a pena para uma boa construção textual. Perfeito! Olha só, tenho certeza que a partir dessas dicas aqui preciosas, a redação vai ser redondinha e a sua nota vai ser... Com certeza. Muito boa, né, professor? Muito obrigada. Por nada. Eu quero aqui, né, também fazer um agradecimento a vocês por hoje estarem conosco neste feriado. Vocês que são também do Colégio Integral, sim, né? Como é que é, Carol? É mesmo? Olha só, fiquei sabendo aqui que os alunos tiveram as maiores notas do Enem, os alunos do Colégio Integral. Correto, Fernando. Tivemos aí o acesso, né, aos dados do Enem das provas de 2022. Lembrando ao público que está em casa que, por razões internas, o Ministério da Educação e o INEP, eles não divulgaram mais os dados nos últimos anos, né? E sem entrar nesse mérito, quer dizer, nós ficamos, todas as escolas no Brasil, sem essa metrificação de dados, né, da sua escola, a nível de região, de estado e de Brasil. Agora nós tivemos acesso novamente, isso aconteceu há cerca aí de 15 dias, e realmente nós estamos assim muito felizes como coordenadores, como gestores, né, com profissionais como o professor Ronian e demais profissionais. É óbvio que são resultados que nós precisamos estender isso, né? São muitos professores e principalmente quem está do outro lado da tela, que são muitos alunos fazendo a sua parte. Mas realmente isso nos deixa felizes e seguros pelo trabalho através do qual se chega a esse tipo de resultado.
Parabéns para Obrigado. todos aqui também. Ó, já está aparecendo aqui na tela as redes sociais do Colégio Integral, _Itajaí, para você seguir também e acompanhar um pouquinho mais do trabalho impecável dos profissionais. Obrigada, gente. Muito obrigado. E uma boa prova para todos no próximo domingo, né? Isso aí.